Ei, e nós que fizemos nossa aula sobre a Grécia, chegou agora o momento de nós fazermos aquela revisão e atividade. Eu, professor Beto, estarei com vocês em mais uma aula e agora revisando sobre esse mundo grego. Você já viu aquele termo? A pessoa quer agradar gregos e troianos. Na realidade, o ditado era para ser: você quer agradar atenienses e troianos? Porque na Grécia, como nós vimos, é feito por cidades e estados. Mas, na tela para vocês, porque nós estamos na aula 11.2 e eu, professor Beto Reis, estarei com vocês nesta aula aqui falando sobre a Grécia Antiga. Sobre a Grécia Antiga, a organização da sociedade grega foi o primeiro assunto que nós trabalhamos. Na Grécia, nós tínhamos os cidadãos, que eram chamados eupátridas. Lembrando que há uma democracia, mas nem todos são cidadãos. Somente eles possuem direito político. Por quê? Mulheres eram cidadãs? Não. Crianças eram cidadãs? Não. Escravos? Não. Aí nós temos os estrangeiros. Os estrangeiros eram chamados de metecos. Eram estrangeiros que habitavam Atenas. E no topo da pirâmide, lá embaixo, na pirâmide sustentando tudo, nós tínhamos os escravos. Os escravos que era grande parte da população grega. Acredita-se que só em Atenas, ali, existiam em torno de 18 escravos por pessoa. A maioria, então, era escravo. Vimos também a geografia da Grécia. Como é que a Grécia estava? A Grécia Antiga é ocupada por território que pode ser dividido em três grandes partes. A parte continental, que é ligada ao continente aqui. A parte continental, essa verde aqui, é a parte continental. Nós temos a parte peninsular, que essa península aqui é a península mais famosa, sendo a península do Peloponeso. Nós temos a parte insular. O professor, o que está relacionado a insular? Insular está relacionado a ilhas. Olha aqui um monte de ilha. Daqui tudo é ilha grega. A mais famosa de todas era Creta. Creta era a mais famosa ilha grega. E falando de beleza, nós temos o modelo de beleza. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. O que é belo para você? Será que é o modelo grego? Ou nós definimos o que é beleza? A beleza é algo relativo, mas a Grécia, ela fez tipo um checklist para a beleza. E na tela para vocês, porque a beleza também estava relacionado ao conceito do século V a.C., os gregos estabeleceram proporções ideais para o corpo humano, para se dizer o que era belo. Então, o conceito grego de beleza pode ser admirado nas esculturas e perseguido por todos aqueles que buscavam um corpo perfeito. Apolo, deus da beleza e da música. Narciso, deus da beleza. Afrodite, deusa grega. Edone, que era deusa grega também. Todos esses deuses relacionados à beleza. Mas, na Grécia, nós temos ainda o berço da democracia, a língua grega, o teatro, a ciência, os Jogos Olímpicos surgem na Grécia, a arte, literatura, filosofia. Olha aqui, ó, Escola de Atenas, aí, esse quadro aí, chamado Escola de Atenas, que retrata os principais filósofos. E se não bastasse, a Grécia é dividida em períodos. Período micênico-homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Todos esses períodos aqui, cada um com a sua característica. Mas, o que eu quero falar para vocês? Agora, vocês estão com a atividade de vocês. Façam a atividade, que eu já volto, daqui a pouquinho, para fazer a correção com vocês. Até lá.
E aí, eu estava tomando um cafezinho ali e pensando, será que foi difícil essa atividade dos alunos? Ou foi tranquila a atividade? Pois é, deixei com vocês. Qual é o objetivo nosso dessa atividade? É exercitar o que foi estudado. É releitura dos slides passados. Porque o material didático de vocês são esses slides que a gente produz para vocês. Já perceberam que cada aula de vocês parece que já é um livro separado? É, porque vocês têm material riquíssimo para estudo. E a atividade, você retoma a leitura desses slides. E aí aumenta o conhecimento de vocês. Fora o material complementar que é passado em cada aula. É neste momento também que você busca a leitura desse material complementar. Mas eu trouxe as atividades para vocês, e aí eu vou chamar a atenção para vocês para a nossa última atividade, que foi tirada de uma poesia e já caiu no Enem. Na tela para vocês. Por quê? Quando nós chegamos aqui, atividade número 1. O que nos fala atividade número 1? A sociedade da Grécia Antiga, como Atenas e Esparta, eu quero chamar a atenção para vocês, que essas aqui são as principais cidades e estados gregas, Atenas e Esparta, representam diferentes formas de organização social e política, refletindo suas particularidades históricas e culturais. Sobre a organização dessas sociedades, analise a afirmativa abaixo. Ok. Pessoal, eu estou com 4 afirmativas. O que eu quero que vocês observem? Quais dessa afirmativa está verdadeira ou falsa? Qual dessas afirmativas estão verdadeira ou falsa? Para a gente poder responder, tá bom? Então vamos lá. Atenas, a democracia foi um marco importante, sendo caracterizada pelo sistema de participação direta, em que todos os cidadãos, independente de sua origem e condição social, tinham direito a votar e a participar das decisões políticas? E aí? Deixa eu chamar a atenção para vocês aqui, vem cá. Essa primeira leitura ela já nos traz uma interrogação e uma pergunta que eu faço a vocês. Todo mundo era considerado cidadão na Grécia Antiga? Pelo que nós lemos, pelo que nós estudamos nessa aula? O que vocês acham? Crianças eram cidadãs? Mulheres? Estrangeiros? Escravos? Eram considerados cidadãos? Sei não. Mas vamos lá na tela para vocês. Vamos lá continuar a leitura da nossa atividade. Em Esparta, a sociedade era estruturada de forma militarizada, com espaciatas no topo da hierarquia social, enquanto os ilotas ocupavam a base, vivendo como servos, submetidos ao controle dos estados. Será? Daqui é algo para a gente analisar, está lá no texto complementar também. A cidadania, tanto em Atenas quanto em Esparta, era restrita, sendo concedida apenas a homens livres, maiores de idade, nascido na respectiva polis. O que é polis? É a cidade grega, né? Cidade, ela é chamada de polis. É por isso que o que é desenvolvido dentro de uma cidade, nós chamamos hoje de política, que vem da palavra de polis. Excluindo mulheres, estrangeiros e escravizados? Com certeza estes eram excluídos. A educação em Atenas era voltada para a formação intelectual e política dos cidadãos, enquanto em Esparta o treinamento militar era o principal foco, buscando formar guerreiros aptos para a defesa da polis. Aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, Esparta, a pessoa era criada já para ser um grande guerreiro. Só é nós olharmos, que eu falei para vocês na aula, sobre o filme 300 de Esparta. A pessoa era criada para ser guerreiro.
Já em Atenas, a educação ela tinha uma preocupação filosófica. Olha os principais filósofos que nós vamos ter ao longo da nossa história, saíram de Atenas, dessa pequena cidade-estado. Então, na tela para vocês. Provavelmente essa daqui esteja correta. Mas vamos para a questão lá? A questão ela nos pergunta o seguinte: com base na afirmativa acima, assinale a alternativa correta. Somente a alternativa 1 e 2 estão corretas? Será que a 1 está correta e a 2 está correta? Esta está errada e esta também? Deixa eu limpar aqui que está uma bagunça isso daqui. Somente a afirmativa 2, 3 e 4 estão corretas, ou seja, diz que a 1 está errada, mas a 2, a 3 e 4 estão corretas? Ou somente a afirmativa 1, 3 e 4 estão corretas? Ou todas as afirmativas estão corretas? Me coloca aqui na tela aqui para... Aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte. Eu falei para vocês aqui sobre a afirmativa 1. O erro dela é falar que todos eram cidadãos. Então, de cara ela já está incorreta. A afirmativa 2, ela fala dessa sociedade espartana, a característica da sociedade espartana, que era essa daqui. Aqui fala que, tanto em Atenas quanto em Esparta, nós temos aqui a exclusão de mulheres estrangeiros escravizados, que não eram considerados cidadãos. Também está correta. E aqui, a 4 também ela nos fala sobre guerreiros espartanos e intelectuais atenienses. A educação, como era diferenciada, que também está correta. Então, claro que nós vamos ver que, olha aqui, ó, somente a afirmativa 2, 3 e 4 estão corretas. Apenas a 1 estava errada. Então, o próprio texto já nos traz aí maiores conhecimentos. Acabou a questão? Não, na tela, que ainda tem mais. Agora que nós estamos na primeira, olha a segunda. A civilização grega atingiu seu apogeu, a estrutura da polis e a democracia encontraram seu desenvolvimento máximo, enquanto as artes, a filosofia e o teatro conheceram sua época de maior grandeza. Assinale a alternativa que corresponde ao período. Então, eu quero saber qual é esse período cuja características estão representadas no texto anterior. Helenístico, arcaico, homérico, clássico, pré-homérico. Período homérico, aquele período histórico. Período clássico. Período helenístico. Período arcaico. São os períodos que eu falo para vocês no final da nossa aula. Nós trabalhamos sobre esses períodos. Mas o período onde nós vamos ver a filosofia aflorar, o desenvolvimento grego aflorar, a matemática aparecendo como estrutura de uma sociedade, é um período específico. Não é nem naquela, com Alexandre Grande, no período homérico ali, ou helenístico, não é lá com Alexandre Grande. Mas ele será num período chamado clássico. Então, a resposta correta dessa é a letra D, período clássico. Vamos para a terceira? Olha aí a terceira. Conforme a leitura do texto complementar, vimos que a polis estabeleceu o período arcaico, isto é, a partir do século 8 a.C., todo o território grego foi ocupado por centenas de polis, destacando-se algumas como Tebas, Atenas, Esparta e Corinto. A característica básica do modelo de cidade que estabeleceu na Grécia foi sua autonomia. Isso significa que a Grécia nunca foi o quê? Um império com territórios coesos e fronteiras definidas. Nunca foi divididas em polis cujas autonomia manifestava-se em todos os aspectos jurídico, político, econômico, religioso, etc. Cercada de polis com ambientes marcadamente importantes nas cidades gregas, que eram Acrópolis e Assembleia, local como Acrópole
e mais conhecida é a de Atenas, pois abrigava um dos períodos mais conhecidos da civilização grega, o Partenon, um dos prédios mais conhecidos, formada por gênios que eram uma continuidade, uma comunidade agrícola pequena em que seus membros possuíam um grau consanguinidade e acreditavam que descendiam de um herdeiro em comum? E aí? Letra A, B, C, D ou E? Qual dessas questões? Pergunta aqui. Isso significa que nunca foi, ó. Tá vendo? Nunca foi. Aqui tem uma pegadinha. Sabe por quê? Desse período que nós estudamos, uma das questões que a Grécia nunca foi uma nação unificada. Uma nação unificada. Só lá depois com Alexandre Grande que ele ainda consegue fazer o Império Grego. Mas ela nunca foi um império com território coeso, com fronteiras definidas. Conforme a leitura, esse período arcaico que é colocado no texto, porque o texto ele faz um corte. Nesse período arcaico, nós temos cidades-estados. O que são cidades-estados? A própria cidade ela já tem autonomia política, financeira, social, ela possui uma autonomia. Certo? Isso é uma característica de uma cidade-estado. Ela não depende de outra cidade. Por isso que a questão que nunca foi é, na tela para vocês, a letra A. Ela nunca foi um império com território coeso e fronteiras definidas. Ah, meus queridos alunos, agora eu chamo vocês para a gente fazer um voo. Vamos decolar para o futuro? Eu trago para vocês uma questão que caiu no Enem. Qual foi o ano, professor? Enem de 2012 ainda. Ela traz esta poesia de Chico Buarque de Holanda na tela. Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. O verso composto remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses, sua importância na consolidação da democracia pelo casamento, seu rebaixamento de status social frente aos homens, seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra, sua igualdade política em relação aos homens, as pobres das mulheres não eram nem cidadãs. Cidadão. Mirem no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Olha aí, ó. Qual era o exemplo dela? Vivem para os seus maridos. E por elas viverem para os seus maridos, eram orgulho de raça de Atenas. Gente, o texto mostra a submissão das mulheres perante uma sociedade patriarcal, uma sociedade masculinizada, que era a sociedade de Atenas. As mulheres eram vistas como procriadoras. Não eram consideradas cidadãs, não eram líder social, eram apenas coadjuvantes neste filme chamado Atenas. Então, o texto, na realidade, ele nos mostra, na tela para vocês, ele nos mostra isso, ele nos mostra o rebaixamento dessa mulher, o rebaixamento do seu status social frente aos homens. Porque em Atenas, o que era importante era a presença masculina. E aqui eu chego no final de mais uma aula para vocês, falando sobre a Grécia. Mas
Não saia daí não, porque a gente ainda tem mais para falar sobre este mundo grego. Até a próxima aula.